Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Abramos juntos a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Chegamos à última petição da oração do Senhor. Após esta última petição, nós teremos apenas o estudo da sua conclusão, da sua doxologia. Mas, assim como a petição anterior, a última petição da oração do Senhor, ela é tão importante, seu tema está ligado às petições anteriores, de forma que nós gastaremos pelo menos mais algum tempo estudando este assunto que traz, aborda uma doutrina tão atual e ao mesmo tempo tão negligenciada em nossos dias. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da oração do Senhor. Diz assim, a partir do versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A última petição, ela se encontra no versículo de número 13. A primeira parte do versículo de número 13, que diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Seguiremos mais uma vez a orientação de um dos nossos catecismos, o breve catecismo. Pergunta 106 diz: Pelo que oramos na sexta petição? Esta petição que diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesta sexta petição, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve e livre quando formos tentados. Então, a petição ela é clara quanto ao seu ensino, fala sobre tentação. E para um estudo inicial sobre este assunto, nós precisamos definir o que é tentação. Precisamos observar o que a Bíblia diz sobre a palavra tentação e o que acarreta ou que traz consigo esta palavra. Tentação, segundo o pensamento bíblico, tanto nos apresenta um caráter positivo, como também um caráter negativo. Às vezes, nós tentamos fazer uma distinção entre tentação e provação, mas na realidade, as duas palavras tratam da mesma coisa. A diferença está quanto ao caráter, se é positivo ou se é negativo. Deixe-me explicar melhor. Por exemplo, quando a tentação ela traz ou apresenta uma característica positiva, ela significa provação ou correção. Mas quando a tentação ou a palavra tentação aparece na Bíblia, trazendo consigo um sentido negativo, ela diz respeito à sedução ou à indução para o mal, a praticar o mal. Então, quando nós analisamos este assunto, precisamos observar o que a Bíblia diz sobre o caráter positivo da tentação e o caráter negativo também da tentação. Contudo, nós não podemos esquecer que a tentação, quer seja provação, correção, ou quer seja a sedução ou a indução ao mal, provocada por seus agentes, o mundo, a carne e o diabo, não foge do controle soberano de Deus. Eu vou tentar mostrar isso para os irmãos, embora esse estudo ele não seja exaustivo. Dada a sua necessidade e importância, nós vamos trabalhar um pouco mais o assunto. Quando nós observamos quanto ao caráter positivo, o que é tentação, por exemplo, vejam, quando a Bíblia fala sobre provação, nós vamos ver que Abraão foi provado por Deus de várias maneiras.
Mas nós encontramos a mais contundente das provações, quando em um caráter positivo ele foi tentado a desobedecer ao Senhor por um momento. E aquele momento contundente, aquele momento mais duro, mais difícil para a sua vida, certamente foi quando ele recebeu a ordem do Senhor de sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho, o herdeiro da promessa. Nesta passagem, na narrativa dessa história bíblica real, Abraão foi provado por Deus. Um caráter positivo a respeito da palavra tentação nós encontramos então ali. E o que dizer de Jó? Deus não somente permitiu ao diabo provar a fidelidade de Jó, mas Deus autorizou o diabo a tentadoramente agir. Mas quando nós lemos o primeiro capítulo do livro de Jó, os seus primeiros versículos, nós vamos perceber que nada fugiu ao controle divino. Deus até mesmo disse ao diabo: você pode ir, mas você não vai poder tirar a vida dele. Isso me faz lembrar uma frase, dentre as inúmeras frases do reformador Martinho Lutero, por sua espirituosidade e às vezes impetuosidade. Ele tinha frases muito fortes, ele falava de uma maneira muito contundente. E certa vez, falando acerca do diabo, Martinho Lutero disse o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Nem mesmo o diabo pode fazer qualquer coisa sem a permissão divina, porque ele está controlado sob rédeas curtas. Ele não pode fugir do controle do Senhor. E na vida e na história de Jó, nós encontramos um exemplo de uma provação, ou seja, uma tentação sob um caráter positivo. E o que dizer do nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, a Escritura nos diz neste mesmo Evangelho. Voltem comigo para o capítulo 4, que nós já vimos. Capítulo 4, versículos de 1 a 11. O próprio Filho de Deus, nos diz a palavra, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O que diz o versículo 1 do capítulo 4? Vamos ler? A seguir: foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. A tentação em um caráter de provação, um caráter positivo, onde o próprio Filho de Deus, ele também foi provado. Agora vejam só, o que estas passagens nos ensinam, estes exemplos de homens de fé, e o maior deles, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos mostram, é que todos eles e tantos outros servos do Senhor sofreram os horrores da provação, mas eles resistiram à provação, eles foram fiéis, permaneceram seguros na rocha e venceram a provação, e deixaram com isso o seu testemunho de fidelidade ao Senhor. O que nós queremos dizer com isso é que quando o Senhor nos ensinou a orar desta forma, Ele nos mostrou, ou Ele quis nos mostrar, nos revelar, que os crentes, eles são igualmente a semelhança dos demais. Eles são tentados, eles são provados. Eles também podem ser corrigidos. O que nós encontramos nas Escrituras nos mostra que Deus, Ele é zeloso, mas que também Ele é um Pai cheio de amor e de bondade, e como um Pai amoroso e bondoso, a disciplina é uma expressão de seu amor para com o seu povo. De forma que quando nós olhamos uma passagem como Hebreus 12, ouçam apenas o que diz esta passagem bíblica, falando do zelo do Senhor. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O verdadeiro servo de Deus, ele é corrigido pelo Senhor à medida em que ele é provado e ele é tentado de maneira positiva quanto à sua obediência, quanto à sua fidelidade. A Escritura nos diz, Salmo 11, que Deus põe à prova tanto ao justo como ao ímpio, mas o justo possui, porque foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, uma sensibilidade espiritual que o faz saber se a mão de Deus, quando pesa sobre ele, é uma disciplina corretiva, é uma disciplina amorosa de um pai que ama o seu filho. O servo de Deus sabe disso. Eu sei que como pecadores, irmãos, nós somos acostumados a evasivas. Em geral, quando nós tentamos tratar um problema difícil de um irmão da igreja que se encontra em pecado, as evasivas ou as respostas que o levam para a fuga são muito comuns. Desculpas aparecem, mas se ele pertence ao Senhor, ele sabe que está errado. E que a mão de Deus está pesando sobre ele, porque o Pai deseja corrigi-lo amorosamente, zelosamente, para trazê-lo novamente para perto de si. De forma que, irmãos, esta palavra ela precisa ser compreendida, porque muita gente, e este é um problema que está se alastrando na igreja evangélica brasileira, acredita que quando está sofrendo, acredita que quando por alguma razão caiu ou pecou, a culpa foi do diabo. Nem sempre. Por vezes nós estamos sendo provados pelo Senhor e estamos cedendo aos inimigos da nossa alma, estamos sendo provados pelo Senhor, mas não estamos fazendo como José fez, como Daniel e seus amigos fizeram, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que aprendeu a obedecer, quando disciplinarmente ele viveu neste mundo para a glória do Senhor. Mas, no sentido negativo, a palavra tentação, ela tem a ver com sedução maligna, indução ao erro, ao mal. E quem são os agentes tentadores? Quem está trabalhando para fazer com que os crentes se desviem, que eles caiam, que eles se afastem dos caminhos do Senhor? A Escritura, ela nos mostra que nós temos pelo menos 3 inimigos, que são esses agentes que promovem esta tentação maligna. Ela não tem o objetivo de provar, ela não tem o objetivo de corrigir, ela tem por objetivo desviar, fazer cair, afastar dos caminhos do Senhor. São eles, os agentes são estes: o mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos que nós conhecemos muito bem. O mundo tem, segundo a Escritura, ligação com o sistema onde nós estamos vivendo, a cosmovisão ou a cultura das nações que se levantam e se revoltam contra Deus. O mundo sempre tenta atrair ao crente para que ele se torne íntimo das pessoas que praticam o mal, daqueles que se enturmam em grupos para promover a maldade, a pecaminosidade, a miséria e a desgraça que estão sendo tão comuns em nossos dias. O mundo é aquele que oferece caminhos incertos e perigosos, e que a Escritura nos diz, nós devemos fugir. A semelhança de Ló, nós não devemos nem olhar para trás. O mundo onde nós estamos, a Bíblia nos diz, jaz no maligno. E quando um crente, ele cede à tentação do mundo, ele deixa de ser sal, ele deixa de ser fermento, bom fermento, ele deixa de ser luz para ser lixo, para ser putrefação, para ser a escória da humanidade. Então, este é um agente importante e perigoso, que todos nós cristãos precisamos observar muito bem, porque o mundo é tentador.
Porque a Escritura, ela nos adverte e ela nos traz uma palavra muito clara no que diz respeito ao mundo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o diabo é outro agente para promover a tentação. É outro agente para promover o erro de desviar o crente do caminho do Senhor. Ele, na realidade, é a personificação da palavra mal nesta última petição da oração do Senhor. Olhem novamente para Mateus 6, versículo 13. Jesus nos ensinou e disse: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Literalmente, na língua grega, a expressão é: mas livra-nos de o mal. Não somente o mal que envolve o sistema mundano, não somente o mal que habita em nós, mas o Senhor Jesus, Ele fez uma referência clara a um inimigo que nós possuímos, a um inimigo que nós devemos resistir, a um inimigo que tentadoramente vai fazer as mesmas propostas que fez ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. É só nós olharmos para a tentação do Senhor e percebermos que o diabo não oferece nenhuma criatividade. É só olharmos para a maneira como ele tentou envolver e enganar ao Senhor, e nós vamos perceber que desta forma ele sempre tentou enganar as nações, oferecendo poder, riqueza, prazeres, se prostrados nós o adorarmos. O diabo é a personificação de toda a maldade. A palavra de Deus nos diz que, como um leão, ele anda ao derredor de cada um de nós. Ele ruge como um leão, procurando a quem possa devorar. Eu não sei quantos de vocês gostam, assim como eu, de assistir aqueles documentários que falam sobre a vida animal, principalmente a vida selvagem. Quando nós olhamos o comportamento do leão, e aqui a dica para os que estão fazendo o curso de pregação, aprendemos com o pastor Franklin na terça-feira, essa que passou agora, de sempre estarmos olhando os exemplos para trazermos para a mensagem. Olha um aqui. Quando nós olhamos a vida deles, nós percebemos como articuladamente eles se preparam para tragar e devorar a sua presa. Eles não se apresentam de peito aberto, mas eles a rodeiam. Eles passam muito tempo, horas, até mesmo dias, cercando, seguindo, e no mínimo vacilo, atacam, matam e devoram. Nem todos conseguem continuar a ver o que acontece com o pobre animal quando é atacado. Mas é justamente isso que o diabo ele faz conosco, o mesmo que ele fez com o primeiro casal criado pelo Senhor. Ele se vale das nossas ambições para nos induzir ao mal, como ele fez com Adão e Eva. Nós temos o mundo, nós temos o diabo, nós temos a nossa própria carne. Nós somos, em decorrência da queda, propensos ao mal. Eu falei para vocês, introdutoriamente, que um grande problema na igreja evangélica brasileira é atribuir tudo aquilo que o crente faz de errado ao diabo. O diabo é quem fez isso. Pastor, foi o diabo que me fez cair em adultério. Pastor, foi o diabo que me fez cair naquela roda e me perverter em bebedeira e ficar como um doido. Pastor, foi o diabo que fez que a minha língua crescesse tanto que eu não consigo parar de falar dos outros. Pastor, é o diabo que faz o meu nariz crescer, assim como o do Pinóquio, toda vez que eu minto. O que é que Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, diz sobre isso? Vamos abrir em Tiago capítulo 1, vamos para lá. Tiago, capítulo de número 1. A partir, versículo 13.
Nós precisamos, irmãos, entender bem quem são os agentes tentadores, entender bem que nenhum deles é mais poderoso do que o Senhor e compreender muito bem o que se passa em nosso coração. O desejo de fazer o bem, muitas vezes em nós, é vencido pela fortíssima tendência que temos à prática do mal. Vejam só o que diz o versículo 13 de Tiago, capítulo 1. Vocês vão ler comigo. Vamos ler? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Percebam que a palavra tentação aqui, ela está no sentido negativo. No versículo 12 aparece a mesma palavra que traduzimos por provação, mas é tentação também, só que ela está num aspecto positivo. O versículo 13 em questão diz, ninguém ao ser tentado, diga, ninguém ao ser tentado pelo mundo, ninguém ao ser tentado pela carne, ninguém ao ser tentado pelo diabo, diga, estou sendo tentado por Deus, porque nós sabemos de onde vem a tentação, conhecemos a palavra, nós sabemos muito bem, quando a palavra nos diz, não só negue, nós sabemos muito bem quando a palavra diz, não trabalhe no domingo e perca a comunhão com o Senhor por ganância para ganhar mais uns trocadinhos. Nós sabemos muito bem quando a palavra diz, cuidado com seus olhos porque você é mulherengo. Nós sabemos. Então, quando somos tentados assim, não digamos que estamos sendo tentados por Deus. Primeiro porque Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele é a fonte de toda a bondade, pureza e santidade. E, portanto, Ele mesmo a ninguém tenta. Lembrem-se daquilo que nós já vimos introdutoriamente. Num caráter negativo, Deus nunca vai nos tentar para fazer o mal. Aí, o que é que o apóstolo Tiago ele continua a dizer? O que é que ele continua a descrever? Lembrem-se que o contexto da carta trata de perseguição. Porque os crentes da dispersão, ou seja, os que estavam espalhados depois da perseguição em Jerusalém, estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. Eles sabiam que estavam sendo perseguidos por algo bom. Mas as tentações que começaram a vir, juntamente com a prova da fé daqueles irmãos e irmãs, vinha misturada com o erro. Negue ao Senhor, mude a sua vida, curve-se apenas a um pequeno ídolo, deixe de ser muito certinho, pare com isso. E muitos, assim como nós, certamente naquela época estavam tentando dizer, mas Senhor, és tu mesmo que estás me tentando, então eu vou ceder, eu não aguento mais. Mas o Senhor vai dizer o que no versículo 14? O que? Vamos ler? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ninguém diga ao ser tentado, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. E aí agora, de uma maneira ilustrativa, vejam como a Bíblia ela é extremamente clara para não enganar ninguém. O apóstolo Tiago, sob a divina supervisão do Espírito, ele então escreveu, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua carne agora, sua natureza pecaminosa, ela ganha traços de uma bela e sedutora mulher. Ela se chama cobiça. O Senhor está dizendo então em sua palavra que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Não é assim que uma mulher, ela tenta um homem para que ele quebre a sua aliança de fidelidade e traia a sua esposa e se deite com uma adúltera? Não é assim que um homem, ele tenta seduzir uma mulher cristã
convidando-a a ser infiel ao seu marido, tentando seduzi-la, atraindo-a para o leito do erro, do pecado e da desgraça. É justamente isso que a cobiça do nosso próprio coração faz conosco. Nos atrai e nos seduz. Quando nós nos deitamos em seu leito, ela então concebe, ela engravida e ela vai dar à luz. Mas esse bebê não será um bebê muito bom. Versículo 15, vamos ler? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça atrai o homem atraído e seduzido, deita-se e concebe então com ela, e o bebê gerado vai crescer e vai matar o pai. É isso que acontece comigo, é isso que acontece com vocês, quando nós cedemos às tentações da nossa própria carne. Irmãos, não nos enganemos, a Escritura é clara. Muito do que nós fazemos pode sim estar debaixo da influência maligna dos valores mundanos, de tudo o que nos cerca, mas não nos esqueçamos, Mateus 15 é muito claro quanto a isso. É do coração que brotam toda a sujeira que nós estamos vendo no mundo. É do coração, não tem outro caminho. O que nós percebemos é que o mundo e o diabo potencializam isto. Porque se assim não fosse, o Senhor não tinha dito, resista ao diabo, e o que é que vai acontecer? Ele vai correr para você num UFC para tentar lhe vencer? Ele vai fugir de você, porque ele sabe que maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. A grande verdade, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós tombamos no ringue, na batalha, a grande maioria das vezes, porque nos esquecemos, por exemplo, de ler a luta do apóstolo Paulo em Romanos 7. Quando ele dizia, eu tento fazer o bem e não consigo, o mal que não quero fazer, esse faço, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A grande realidade, irmãos, é que nós gostamos de pecar. Muitas vezes estamos tão enrolados, emaranhados, envolvidos, que nem ao menos dizemos como Paulo, quem pode, Senhor, me livrar deste corpo mortal? E aí então entra o ensino e a aplicação para aquilo que nós acabamos de ver. O que aprendemos com esta oração? O que aprendemos primeiramente é que o Senhor nos ensinou a pedir que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar. Devemos orar por isso. Não confiemos em nós mesmos, meus irmãos e irmãs, confiemos em Deus. O nosso coração é enganoso demais. Mateus capítulo 26, versículo 41. O Senhor, em meio à agonia do horto, ou no horto do Getsêmani, ele olhou para os seus discípulos, que não conseguiram vigiar com ele. Ele havia dito o que estava prestes a acontecer. E ele se dirigiu aos seus discípulos quando viu todos eles dormindo. Versículo 41, o que foi que o Senhor disse? Vamos ler? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós não tomamos a ordem do Senhor de vigiar e orar. Como soldados, bons soldados de Cristo, somos chamados à vigilância, somos chamados à oração, mas nós não nos preparamos, nós não tomamos toda a armadura de Deus, nós, na realidade, sempre estamos com a guarda baixa, e com a guarda baixa é porrada na certa. E aí, sabe qual é a nossa desculpa? É aquela dos mundanos. Quando o Senhor se dirige para nós, como do mesmo modo no Éden, ele olhou para Adão e disse, o que foi que você fez, meu filho? Nós respondemos de outra forma,
mas com a mesma intenção: Senhor, a carne é fraca. Mas Jesus não quis nos dar este verso como uma válvula de escape, como uma evasiva para as nossas quedas em tentação, mas como um conforto. Vigiem e orem. Onde ele estava quando disse isso? Ele estava no lugar onde agonizou, até mesmo suou sangue por nós. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando o nosso coração pesa e a nossa alma escurece, todas as vezes que pecamos, é porque o espírito sempre esteve pronto e, mais uma vez, nós não cuidamos da nossa própria carne. Nós não cuidamos de guardar, e há uma expressão muito importante a respeito da vida de santidade, que é mortificar o velho homem. A Escritura é contra o assassinato, não contra o assassinato do velho homem. Agarre ele pelo pescoço e afogue ele mesmo até a morte. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós não conseguiremos suportar. O Senhor nos ensina a pedir a Deus que nos guarde de sermos tentados a pecar. E em segundo lugar, Ele nos ensina também a pedir a Deus que nos preserve e livre quando formos tentados. Existe uma passagem bonita nas Escrituras que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Irmãos, Deus tem o mundo em suas mãos, tudo está sob o controle dele. Se não fosse assim, ele não teria dito para nós: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A saia é pequena, pare de olhar. A tentação para pegar o que não é seu é grande, guarde as suas mãos. Se a coisa apertar, faça como José, fuja. Porque não há tentação que seja mais forte do que o nosso Senhor. Paulo continua e diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Somente Deus conhece a nossa estrutura, conhece melhor do que nós e sabe quanto suportamos. Irmãos, quando nós lemos a história dos mártires, nós choramos de vergonha, porque vemos tanta fé e ao mesmo tempo tanta força vinda da parte do Senhor. Crianças sendo mortas, mulheres sendo queimadas, pastores sendo levados à forca, depois de dias com fome, com sede, debaixo de pressão, mas fortes no Senhor, porque Deus prometeu, e a força que vem dele não permitirá que sejamos tentados além das nossas próprias forças. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, se você quiser, marque. Devemos orar para que o Senhor nos preserve livre quando formos tentados. Só podemos pedir isso a Ele, somente a Ele. Aí nós temos outra passagem que se soma, e esta eu queria que vocês abrissem comigo para usarmos mais um pouco a Escritura. 1 de Pedro capítulo 5, vamos para lá. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira de Pedro 5, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, esta não é uma promessa antiga, como também não é uma realidade antiga.
Basta observarmos o que está acontecendo no mundo e percebermos como os cristãos ainda vivem debaixo de opressão e de perseguição. Às vezes de uma maneira muito mais violenta. O mundo, ele nos pressiona. Os agentes do diabo pressionam a igreja e em muitos lugares cristãos estão morrendo, irmãos. Eles estão morrendo por causa da sua fé. E você poderia me perguntar, mas pastor, eu tenho acompanhado esse sofrimento. Pastor, eu tenho visto que muitos irmãos meus estão sofrendo. Pastor, qual é o limite da tentação? Sabe qual é o limite da tentação? A morte. O que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2 à igreja em Esmirna? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago disse, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque ao final ele ganhará a coroa da vida. Não há limite que termine para o cristão ao ser tentado antes da morte, porque nós somos chamados à fidelidade a Cristo, até mesmo se a morte ela estiver diante de nós. A grande realidade, irmãos, é que enquanto nós percebemos nesses países cristãos sendo mortos por amor a Cristo, eles estão vivendo. A realidade é que quando eles morrem, eles vivem. Enquanto nós caímos no Ocidente, em tentações e não lutamos, e parecemos vivos, mas caminhamos como mortos. O Senhor nos diz, resistam firmes na fé. Quais são as aplicações finais? A primeira delas é que quando oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos ter consciência do que nós estamos pedindo ao Senhor. Estamos pedindo resistência contra o maligno, resistência contra o pecado que habita em nós, resistência contra o perverso mundo em que vivemos. Em segundo lugar, se você deseja vencer a tentação, não ame o mundo. A palavra de Deus nos diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo desenfreado para pecar contra Deus. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se você e eu desejamos vencer a tentação, não podemos amar o mundo, não podemos. Terceiro lugar, lembre-se, cair em tentação é um processo gradativo. Você começa a andar no conselho dos ímpios. Depois você se detém no caminho dos pecadores. E aí depois você abre o terno, você folga a gravata e se assenta na roda dos escarnecedores. É gradativo. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem que quando pecamos, tudo começa no coração. E aí nós andamos com o ímpio, nós nos detemos com ele, e nós então nos assentamos e começamos a escarnecer de Deus. Cair em tentação é um processo gradativo, meus irmãos e irmãs. Não há como deixar de mencionar nesta noite a profunda tristeza que certamente nós brasileiros sentimos com esta tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Quantos jovens tendo suas vidas ceifadas, mais de 200 mortos,
mais de 100 de feridos. E o curioso, em uma cidade chamada Santa Maria. Na congregação do Santa Maria eu estava hoje pela manhã, levando a ceia do Senhor, pregando o Evangelho para um grupo pequeno, mas fiel, de crentes. Tinham jovens lá, mas ao redor do bairro do Santa Maria, muitos longe dos caminhos do Senhor, muitos distantes, bebendo, drogando-se, sem querer saber de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica àqueles jovens que morreram. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu só queria lembrar uma coisa para mim e para vocês. É que a tentação que sistematicamente procede da nossa natureza, ela seria irresistível para nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos naquela mesma boate, em busca daqueles mesmos prazeres passageiros. Se não fosse a misericórdia de Deus, não queríamos saber de Deus e de sua palavra, de Cristo e seu Evangelho. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não poderíamos ler e ao mesmo tempo agradecer ao Senhor as palavras do apóstolo Paulo quando diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, o Espírito de Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E o apóstolo complementa e diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E a graça de Deus, irmãos, que permite que continuemos de pé. É a graça de Deus, irmãos, que nos corrige e continua a nos provar a fidelidade, porque a aprovação da nossa fé produz paciência, esperança e perseverança. De forma que, quando cair, não se esqueça, você pertence ao Senhor. E seja a sua oração a do salmista: erga-se, firme-se, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e fale como ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, não podemos elevar os nossos pensamentos, o nosso louvor, a nossa exaltação e gratidão a nenhum outro senão a Ti. O Senhor nos deu a Cristo, que venceu o mundo, para que confiássemos nele, entregando as nossas vidas, consagrando os nossos filhos e vivendo sempre na esperança e na dependência do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, porque caminhamos e prosseguimos em conhecê-lo, porque o Senhor tem nos abençoado, porque nos tem dado entendimento da palavra, porque o Teu Espírito que em nós habita nos fortalece e nos santifica. Perdoa-nos, ó Senhor, quando o entristecemos.
Não permitas, ó Senhor, que apaguemos as suas santas influências, mas como servos e servas do Senhor, que não amemos o mundo, que vençamos a tentação fazendo a Tua vontade, Senhor, e vivendo para Cristo. Dá-nos, ó Senhor, a resistência contra o inimigo das nossas almas, contra o pecado que em nós habita, contra este mundo perverso, ó Senhor, em que vivemos. Ajuda-nos a brilhar como luz, a fazer a diferença e preservar o mundo corrompido como sal, a trazer o verdadeiro sabor para tantos jovens que têm se perdido, seguindo os próprios prazeres de seus corações. Ó Senhor, nesta hora nós clamamos que abençoe os nossos lares, que guarde os nossos filhos e tenha misericórdia daquelas famílias que perderam seus filhos e filhas. E que possamos olhar diante disso tudo não para o nosso orgulho, vaidade, mas para a cruz onde nós encontramos a verdadeira salvação. A cruz, sim, ó Senhor, onde Cristo morreu pelos nossos pecados e suportou toda a tentação. Ó Senhor, abençoa-nos e obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, pelo privilégio daqueles que podem nesta noite entregarem as suas vidas a Cristo, confessando os seus pecados, arrependendo-se deles, de todos eles, e buscando pela fé entregar e confiar no Redentor dos eleitos de Deus. É no nome de Jesus que oramos e por tudo agradecemos. Amém.